Então, bom dia a todos. Nós vamos começar aqui a nossa aula hoje de ciência. Nós vamos falar dos recursos e das fontes de energias renováveis e não renováveis. Vamos entender o que é essa fonte de energia, entender o que é esse recurso renovável e esse recurso não renovável. A nossa habilidade da nossa aula de hoje, das nossas aulas de hoje, é entender as diferenças entre os recursos renováveis e não renováveis. Então eu trouxe aqui alguns termos, os recursos renováveis e não renováveis. As fontes de energia podem ser divididas em dois grupos principais. Então nós dividimos a fonte de energia em dois grandes grupos. Esses grupos eles são chamados de permanentes ou renováveis e temporários ou não renováveis. Esse recurso permanente já nos diz, é algo que permanece, e renovável porque se renova. É uma fonte de energia que ela consegue conciliar-se com o meio ambiente e renovando a cada dia. É algo harmonioso, é algo que a gente consegue usar e se renovar ao mesmo tempo. A gente vai usando e o meio ambiente vai continuar produzindo. Esse recurso temporário são os temporários e os não renováveis. Então, temporários porque já diz, vai durar um tempo. Não sabemos a quantidade de tempo que esse recurso pode durar. Ele pode durar questão de anos, milhões ou bilhões de anos. O que acontece com os recursos não renováveis é a quantidade que é extraída, e também temos que levar em consideração a quantidade desse recurso que nós temos. Então, se você tem um recurso grande, então com certeza esse recurso ele vai levar mais um tempo para deixar de existir. Se nós temos pouco recurso, isso pode levar em extinção mais rápido. Em princípio, as fontes permanentes são aquelas que têm origem. Eu trouxe aqui exemplos dos recursos renováveis: a energia solar, hidráulica e eólica. Ainda assim, o conceito de renovabilidade depende da escala temporal que está a ser utilizada e os padrões de utilização dos recursos. Assim, são considerados os combustíveis fósseis não renováveis, já que a taxa de utilização é muito superior à taxa de formação dos recursos propriamente dito. Então aqui eu trouxe aqui algumas imagens sobre os recursos renováveis. Então ele diz que as energias renováveis obtêm-se a partir de fontes naturais, cujas reservas são constantemente e se regeneram, e por isso apresentam reservas virtualmente inesgotáveis, pois tem o poder de estar renovando. E além do mais, nós temos que entender que além disso é uma alternativa de futuro, porque é algo que não se esgota, e também é uma energia que tem uma disponibilidade garantida para o ser humano, e também é uma fonte de energia não poluente. Lógico, ela tem a sua poluição, mas é uma poluição menos agressiva ao meio ambiente. A gente pode entender, por exemplo, a questão da energia eólica. A gente vê o impacto no meio ambiente até montar a estrutura. Depois que ela está montada, nós temos algumas poluição, por exemplo, a poluição sonora do barulho da hélice. E aí eu trouxe aí uns exemplos que são de energia renovável. Nós temos a energia eólica, a energia hidráulica e a energia solar. Aqui eu trouxe
algo sobre os recursos não renováveis. Então, os recursos não renováveis, os combustíveis fósseis, são fontes não renováveis de energia. Não é possível repor o que gastamos, é uma fonte que nós não conseguimos repor o que nós gastamos. E isso vai acabar, vai chegar um ponto que isso vai acabar. Mas não sabemos quando, porque pode durar milhões ou bilhões de anos. São aquelas cujas reservas são limitadas e estão a ser devastadas com a utilização. As principais energias dos combustíveis fósseis são o petróleo, o gás natural e o carvão. Então eu trouxe até algumas figurazinhas que nos representam esses recursos não renováveis. E aqui por último eu trouxe a questão de algumas alternativas. Então, como ser humano, precisamos pensar, ter um olhar diferente e ver o que nós podemos mudar, o que é que pode ser produzido para que o ser humano possa ter uma energia de qualidade e menos agressiva ao meio ambiente. Então eu trouxe algumas alternativas como recursos não renováveis, como por exemplo a energia solar, a energia hidráulica, a energia eólica, a energia das ondas. Estes recursos são renováveis e não poluem o meio ambiente. Muito obrigado.